A paz esteja nessa casa. Estamos aqui mais uma vez no programa Palavra da Cruz. E nessa semana nós estamos fazendo essa abordagem, saudando você com a paz esteja nessa casa. Porque essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para quando eles fossem visitar alguém, quando eles fossem pregar o Evangelho. E eu tenho dito que essa missão que Jesus deu aos seus discípulos, ela não foi interrompida. Ela continua e ela só vai terminar quando Jesus voltar. Então hoje eu estou tendo a oportunidade, através do programa Palavra da Cruz, de entrar na sua casa e eu quero dizer o que Jesus manda dizer. A paz esteja nessa casa. Porque justamente nesse texto de Lucas capítulo 10, Jesus nos manda ir para as casas porque o próprio Jesus, ele foi visitar algumas casas. E é isso que nós estamos abordando nessa semana. Na segunda-feira nós vimos que Jesus visitou a casa de Mateus, aliás, de Zaqueu, e ali ele salvou Zaqueu e sua família. Ontem nós vimos Jesus visitando Marta, Lázaro e Maria, 3 irmãos, e Jesus levou ali a sua palavra. Hoje nós vamos ver mais uma casa que Jesus visitou. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40 até o 56. Diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E quando ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passava despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, está dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então, ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou, e imediatamente Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Aqui nós lemos um texto que acontece 2 histórias simultâneas, mas eu vou apenas para a primeira figura que aparece, que é Jairo, mas depois aparece a cena daquela mulher hemorrágica e depois novamente volta a história de Jairo. O texto é claro, né? Jesus estava pregando o evangelho e de repente chega uma pessoa chamada Jairo e chama Jesus para ir à sua casa porque a sua filha estava doente. E quando Jesus estava se dirigindo, aconteceu um outro episódio, né, da cura da mulher hemorrágica, mas quando ele termina essa cena, chega uma pessoa da casa e diz assim: olha, tua filha morreu, não incomodes mais o mestre, né? E aí Jesus olha para Jairo e diz: olha, não temas, crê somente. E eu quero dizer para você que esse milagre que Jesus fez na família de Jairo
esse milagre narrado aqui na palavra de Deus é o milagre que Deus quer fazer todos os dias nas nossas vidas. Nessa quarta-feira eu quero dizer que Jesus, Ele quer entrar na sua casa e trazer vida. Porque foi o que Ele trouxe na família de Jairo. Ele trouxe vida. E trouxe vida literal, porque a Bíblia diz que a filha de Jairo estava morta. E Jesus trouxe vida. Talvez não tenha na sua casa ninguém morto fisicamente falando, né? Mas talvez o seu casamento esteja precisando de vida. Talvez você mesmo esteja precisando de vida. Talvez os seus sonhos estejam mortos. Talvez a sua saúde esteja fragilizada. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que se você convidar Jesus para ir na sua casa, Ele pode restaurar tudo o que precisa na sua casa e na sua vida. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai fazer outra afirmação. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é ter vida abundante? E eu quero dizer para você que Jesus quer te dar, Jesus quer nos dar vida abundante aqui nesta terra, e Ele promete uma vida eterna abundante. O que é vida abundante? Ter vida abundante é ter a presença de Jesus na nossa vida. Isso é ter vida abundante. E como é que Jesus traz vida para a nossa vida, para a nossa casa? O texto vai dizer, versículo 41, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava para que fosse até a sua casa. Então Jesus traz vida para a nossa casa, Jesus traz vida para a nossa vida quando nós vamos até Ele com humildade e também com fé. Jairo era um homem importante, a Bíblia diz que ele era um chefe da sinagoga, mas ele não se importou com a sua posição, ele tinha uma dificuldade, ele estava passando por um problema na sua família, ele estava com a sua filha doente, e ele chega até Jesus, a pessoa certa. O problema é que muitas vezes nós recorremos a pessoas erradas quando estamos enfrentando dificuldades. Jesus é a pessoa certa para todas as questões da nossa vida. Todos aqueles que aceitam Jesus, Ele muda a história de morte para a história de vida. E aí eu pergunto para você, o que está morto na sua casa? Sabemos que o que estava morto na casa de Jairo era a sua filha. Mas e você? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como estão os seus relacionamentos? Eu quero dizer que se você chamar Jesus, Ele pode ressuscitar todas as coisas. Uma outra coisa que acontece, que Jesus traz vida para a nossa casa, é quando nós convidamos Jesus. Primeiro, quando nós nos achegamos a Ele com humildade e com fé. E a outra coisa é quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Como eu já falei, Jairo, ele era um chefe na sinagoga. Ele era um homem importante, mas ele não se importou com nada disso, porque para ele o que era mais importante era a vida da sua filha. E ele entendeu, ele descobriu, ele sabia que Jesus podia resolver o que ele estava enfrentando. Então, independente do que você possa estar enfrentando nesse dia ou a circunstância que você está enfrentando, Jesus tem poder para transformar
todas as coisas. Jesus quer te dar vida abundante nessa vida, não apenas a vida eterna. E quando nós olhamos para a vida de Jairo, nós vemos essas características latentes. Por quê? Porque Jesus estava indo em direção à casa de Jairo quando chegou alguém e disse: não importunes mais o mestre, a tua filha morreu. E Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Mais uma vez eu volto a dizer para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que se você chamar Jesus para a sua casa, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer ensinar a palavra para você através da Bíblia e Ele quer trazer vida a tudo aquilo que pode estar morto nesse momento, aquilo que você não acredita mais. E o texto também nos ensina a não olharmos as circunstâncias. Note que o texto vai dizer que quando Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas começaram a rir. Por quê? Porque eles diziam: por que você trouxe? Não adianta mais, a criança já está morta. E aqui Jesus, Ele vem mostrar que Ele tem poder sobre todas as coisas, porque Ele tira todas as pessoas, não leva ninguém, só leva 3 discípulos e o pai e a mãe da menina, e Ele dá uma ordem. Jesus, Ele pode dar uma ordem, se você crê, se você se achegar a Ele com fé, com humildade e convidar Jesus para entrar na sua casa. Então, nessa tarde, nessa noite, o que aconteceu quando Jesus entrou nessa casa, na casa de Jairo? Ele ressuscitou a sua filha de 12 anos, mas também ele eliminou o medo, ele potencializou a fé daqueles que criam. Ele não se preocupou com os fatos naturais, e sim, ele trouxe a vida em abundância àquela menina e à sua família. Onde Jesus entra e permanece, sempre existirá alegria e vida. E que você possa convidar Jesus para a sua casa, para que Ele possa trazer vida e vida em abundância. Que Deus abençoe você e a sua família.